Graça e paz da parte de Cristo sejam sobre todos e todas. Em Gênesis 3, Adão e Eva comem da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Deus aparece e quando ele está caminhando ali, Adão se esconde e Deus pergunta para Adão: você comeu da árvore que eu havia proibido você comer? Você comeu do fruto proibido, Adão? E Adão responde: foi a mulher que tu me deste por companheira. Deus então pergunta a Eva, faz a mesma pergunta a Eva, e Eva responde: a serpente me enganou e eu comi. É interessante que na modernidade nós falamos muito acerca da culpa. A culpa em excesso é algo doentio. Há pessoas que se culpabilizam o tempo todo. Mesmo quando elas não erram, elas se culpam. Elas se cobram tanto. E isso é uma grande neurose, isso é um grande sofrimento, porque o tempo todo a pessoa está se culpando, se cobrando, se afligindo. Isso não é saudável. Isso é psicologicamente doentio. Agora, a ausência total de culpa também é algo doentio. Nós vemos e ouvimos os relatos nos quais os psicopatas fazem coisas terríveis e quando são interrogados nunca assumem a culpa ou nunca se afligem com a culpa. Parece que para eles a culpa não existe. E por que eu digo isso depois de ter citado a queda em Gênesis 3? Porque também nesse relato, a humanidade presente na cena não assume a própria culpa. A humanidade presente nesse quadro também transfere a culpa, terceiriza a culpa. Nós não podemos nos culpar e nos culpabilizar o tempo todo, isso é doentio. Mas também não podemos ser aqueles que sempre transferem a culpa, nunca assumem a responsabilidade pelos seus erros. Isso também é doentio. Deus pergunta a Adão e Adão diz: foi a mulher que você me deu. Então a culpa é dela e muito mais sua. Se você não tivesse me dado essa parceira, eu não teria cometido esse erro. Então a culpa é dela, mas a culpa maior aqui é sua. Eu não pedi, eu estava dormindo e o Senhor preparou para mim essa companheira. Então a culpa é dela e muito mais sua. Porque se o Senhor não tivesse me dado essa parceira, eu não tinha cometido nenhum erro. Então a culpa é de vocês dois e a culpa maior aqui é sua. Deus vai falar com Eva e Eva diz: não, foi a serpente. Serpente me enganou e eu comi. Eva também terceiriza a culpa. Eva também não assume a responsabilidade de seu erro. Eva não diz: sim, fui eu, sim. Fui eu que cometi. Não. Eva também transfere a culpa. E quantas vezes nós reproduzimos esse mecanismo na vida? Cometemos um erro, falamos o que não devíamos, magoamos alguém, agimos de forma errada e não temos a humildade de assumirmos. Até mesmo diante de Deus, nós não assumimos e preferimos não assumir nada. E muitas vezes jogamos a culpa no próprio Deus, a culpa na situação, e dizemos: olha, Senhor, nós fizemos isso porque também o Senhor nos deixou numa grande dificuldade. E
atribuímos toda a culpa a Deus. Mas que Cristo possa nos ensinar a termos humildade de reconhecermos e falarmos sim. Reconhecemos diante de Deus. Eu falar assim, fui eu, Senhor. Eu cometi. Fui eu que pratiquei. Porque a palavra de amor de Deus para nós no texto bíblico é: quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Quem confessa os próprios erros e abandona tais práticas, esse alcança perdão e misericórdia. Que nas nossas relações também saibamos chamar o outro por diálogo e confessarmos e assumirmos: olha, você me magoou nisso e nisso, mas eu também quero assumir aqui a minha parcela de culpa. Eu também te magoei, eu também fui desonesto com você, eu também fui agressivo. Que Cristo nos ensine a não fazermos o tempo todo a terceirização da culpa, a transferência da culpa. Que Cristo gere isso em nós.